Aproximarmos e cada dia mais estarmos no reino do Senhor, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em nome de Jesus, um pequeno livro de Esther, capítulo 7. Se você achar Neemias ou achar Jó no Antigo Testamento, está aí no meio. Capítulo 7, o livro da rainha Esther. Abra aí com paz, alegria, com muito amor nessa noite, amém, irmãos? E vamos continuar nesse mesmo espírito, mesmo propósito de adoração, porque Deus está no controle, amém? Capítulo 7 do livro de Esther. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem uma palavra para nós nessa noite, amém, irmãos? Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Sexta-feira, feriado. Glória a Deus. Para quem trabalha por conta, né, pastor? Glória a Deus. Vamos lá, o versículo 1. Diz assim, ó. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. Disse também o rei a Esther, no segundo dia do banquete do vinho. Qual é a tua petição, rainha Esther? Este te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Versículo 3. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graças aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, deixe-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, e eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-iam, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é esse? E onde esse cujo coração instigou a fazer assim? E disse Esther: O homem opressor e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Até aqui. Feche os teus olhos, coloca a Bíblia nesse porta-bíblia e vamos orar um pouco em nome de Jesus. Deus está no controle. Deus, em nome do Senhor Jesus, em oração nos encontramos, meu Pai, adoramos e bendizemos o Teu nome, cantamos cânticos espirituais e nesta noite, Senhor, estamos diante da Tua santa e gloriosa palavra. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, repreenda o mal, a força ao contrário, os levantes, as perturbações contra a vida do meu irmão e da minha irmã. Meu Deus, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor, contra a igreja que ora, que a igreja que busca, que a igreja que acredita na vinda do nosso Senhor. Envia o exército de anjo nesta noite. Ramai Shagar Recomana, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, opera milagre, meu Deus. E aonde houver uma maldição nesta noite, aonde houver algo, Senhor, meu Pai, contra a vida do meu irmão, Deus vai desfazendo agora em nome de Jesus. E tudo que não presta, tudo que não provém do Senhor, e sai em nome de Jesus, amém? Pode assentar, irmãos, desocupando as suas mãos, linda. Exalta aí. O nosso Senhor Jesus é o único que é digno de honra e adoração. De toda adoração é o nosso Rei Jesus. Amém? Glória a Deus. Querido, a nossa vida, ela tem percalços pelo caminho. E a vida cristã não é diferente. E em alguns momentos, alguns obstáculos nós teremos que vencer pela força. Só que não é uma força terrena, mas uma força espiritual. Paulo vai dizer que as nossas armas não são mais armas da terra, são armas espirituais. E nós
agora, diante do livro de Esther, capítulo 7, nós vamos perceber o poder da oração, da consagração, porque Deus faz milagre quando nós nos esforçamos. Amém até aí? A Bíblia, ela mostra uma série de jejum. Existe jejum para consagração. Jesus consagrou-se, jejuou várias vezes para o seu ministério. Então, existe jejum para consagração, jejum para arrependimento, jejum para quebrantamento e jejum para situação extrema. Nós vamos falar do jejum na situação extrema, sim ou não? A situação aqui no livro de Esther, o povo judeu tem um dia marcado, para serem destruídos. Havia um decreto da parte do rei, que tal dia, todos os judeus, todos que adoravam o Deus do céu, iam morrer. E esse decreto, ele estava vigente, só que Mardoqueu, ele pediu intercessão junto à rainha Esther. E a Bíblia diz que na insistência dele, que ele é tio dela, na insistência dele, ele fez com que ela se posicionasse. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, a posição de acordo com o nível da sua responsabilidade. Esther, rainha, ela se posicionou. E ela diz e mandou recado para ele. Fala com ele para dizer para todos os judeus que estão na capital, para que possam jejuar dia e noite durante 3 dias. Eu e as minhas moças, donzelas, estaremos jejuando também. Porque após terminar o jejum, daqui 3 dias, irei me apresentar ao rei. Parece simples, mas nós estamos falando de um tempo antigo, mundo antigo. E aqui a monarquia é um rei que manda. E esse rei, ele só recebe alguém se ele chamar. E até as rainhas tinha que ter o tempo certo de se apresentar diante dele. Ou seja, Esther vai jejuar, ela vai se apresentar diante dele não no tempo da lei, mas no propósito de Deus. Por isso que ela escreve: se eu perecer, se o rei não entender, pereci. Mas se ele der oportunidade, importante nós nos posicionar. Percebemos aqui, Esther não pensou no seu cargo, Esther não pensou na sua vida, Esther pensou em todo o coletivo, em todo o povo judeu. Ela entendeu a urgência, ela entendeu o propósito, ela entendeu a extremidade da situação. Tem coisa na sua vida que você vai ter que apelar. E a apelação que você tem é armas espirituais. É entrar em propósito, em consagração com Deus, para que Ele possa abrir caminho nos obstáculos que foram colocados diante de você. Ainda que tudo venha cercar, parece que está cercado, Deus abre caminhos, louvado seja o nome do Senhor, aonde nós não imaginamos. Tem que aumentar o nível. Você está vendo que o adversário está chegando perto, está deteriorando a sua família, está deteriorando a porta de emprego, a coisa está ruim, está ruindo. Se posiciona, pega essa armadura, castiga a sua carne um pouco e entra, aciona, se conecta ao reino de Deus, para que você possa vencer essa batalha. Percebemos aqui, ela jejuou. E no terceiro dia que termina o jejum, ela vai apresentar diante do rei. Ela apresenta diante do rei, ela coloca as vestes da rainha, realeza. Ou seja, a roupa que ela coloca é uma roupa de festa. Então ela se prepara. Aprendemos aqui que a primeira impressão é que fica. Então ela vai com a roupa de festa. E a Bíblia diz que ela vai diante do rei, e o rei acha graça nela.
E quando ela aproxima dele, ele faz assim com o cedro, porque tem os soldados, e ela coloca a mão, ou seja, ele está autorizando ela a entrar até ele. Querido, louvado seja o nome do Senhor. Esse rei Assuero é semelhante ao rei Jesus. Nós temos que acessar, aleluias, as bênçãos espirituais de Deus, as armas espirituais do Senhor, para que nós venhamos guerrear. Você está vendo que a coisa está difícil, está cercando, nada muda. A Bíblia diz que não há nada impossível para Deus. Se está parado, é porque alguma coisa não está conectado no propósito. Você já ouviu falar de nevoeiro? Nevoeiro é uma nuvem que ela fica próxima ao sol, o solo. E é no tempo frio, na estação fria, e quando não tem vento nenhum. Aí vem um nevoeiro. Alguém já pegou nevoeiro na estrada? Na Serra 381, subindo para o Espírito Santo? Assim, quando vai nascendo o sol, você tem que andar devagarzinho, senão você bate, porque você não consegue ver nada, por causa do nevoeiro. A névoa vai descer. Ou seja, a sua visibilidade fica comprometida. O que eu quero dizer sobre isso? Nesse momento está o quê? Acontecendo um nevoeiro de informações. Nevoeiro atrapalhando a visibilidade da solução daquele problema. E às vezes, querido, nós entramos num nevoeiro espiritual e nós não estamos vendo, estamos caminhando e não estamos olhando, e às vezes tem um laço pela frente para tentar nos pegar e ao mesmo tempo nos tragar. Pastor, o que nós vamos fazer com o nevoeiro? O nevoeiro espiritual, ele não suporta a nuvem de glória de Deus. Vou falar de novo, você vai entender e vai dar glória para nós entrarmos de vez, aleluia, porque as portas estão abertas. O nevoeiro espiritual das trevas, aleluia, ele não sai assim de qualquer maneira, mas se a glória, a nuvem de Deus se manifestar na minha vida, na sua vida, aleluia, a luz dissipa todas as trevas. É o que Esther está fazendo com os judeus, dissipando as trevas. Ela chega perto. Por isso que nós temos que ser cautelosos em atitudes que Deus já nos permitiu. Ela conseguiu o primeiro passo, chegar até o rei. E ela diz: eu estou querendo fazer 2 banquetes, 2 mesas. Você chama o príncipe Mor, Amã, para participar. E ele vai dizer: ó, o que você pedir, pode fazer a petição até metade do meu reino. E ela pede isso. E ele imediatamente fala: manda chamar Amã, e já participa do banquete da rainha. Ela mandou chamar. E naquela noite eles comeram, beberam. E ela diz: ó, amanhã eu quero fazer um novo banquete. E eu quero que ele venha. Ela está preparando a mesa. Preparando a mesa diante do inimigo. Deus vai dando todas as estratégias. Não pode ficar ansioso, mas tem que saber mexer a peça na hora certa. Então ela está dizendo amanhã. E a Bíblia diz que o príncipe Amã, ele sai todo feliz. Ele é o príncipe, um dos maiores. Ele está sentindo que é muita honra. Ele que é o responsável pelo decreto. É ele que não está suportando Mardoqueu na porta. É ele que não está suportando os crentes. Ele não está suportando os que adoram a Deus. E ele quer massacrar esse povo. Ele sai todo feliz, dizendo: é muita honra para mim. Mas quando ele vê Mardoqueu, ele já muda o semblante, já se entristece de novo. Mardoqueu não se prostra. Aí ele vai para a casa dele. E lá na casa dele ele manda convidar os amigos. E ele vai conversar com a esposa. Fala: eu estou sendo honrado,
mas tem algo que está me incomodando. E ele começa a falar. O que estava incomodando ele? Mardoqueu, o porteiro. Esse homem não me desce. Aí a mulher falou, faz uma forca para ele e aproveita amanhã. Não vai ter o banquete, você não vai estar com o rei? Pede a cabeça dele. É ele, verdade. Essa noite, lá na casa de Amã, foi essa trama. É igual a Bíblia nos diz. Arma preparada, arma forjada, arma bem arquitetada. Quem escapará disso? Está lá ele, lá na casa dele, comendo, bebendo e preparando a forca. Aí sim, o nosso Deus entra em ação. No capítulo 7. Aleluia. No capítulo 8, perdão. O rei vai perder o sono. E como ele vai passar a noite em claro, ele pede para ler os livros, as crônicas, tudo aquilo que foi colocado em ata. Ele pede, ele começa a ler. E ele acha uma história lá dentro. Ele acha uma promessa perdida dentro daquele livro. Ele acha algo ali, louvado seja o nome do Senhor, que era para favorecer a vida de um homem. Querido, você vai entender nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, aonde houver algo, aleluia, que você depende para mudar o histórico da sua vida, que seja uma gaveta, que seja um arquivo, que o nosso Deus nesta noite, em nome de Jesus, possa ir lá e mexer nesses papéis, aleluia. Porque às vezes o adversário, ele escondeu tão bem escondido. Só que Deus foi trazendo. O rei está lendo e de repente ele lê sobre o livramento que ele teve. E ele manda chamar um dos eunucos e diz assim, ó, o que foi feito para esse homem aqui, Mardoqueu? Depois do que ele falou, do que ele salvou o rei. Nada foi feito para ele. Ele falou, nada foi feito. Deus traz a lembrança do rei. Querido, se nós acionarmos o mundo espiritual e conseguirmos conectar com o reino de Deus, nós iremos mudar a situação da noite para o dia. Mas quando eu digo assim, para a noite para o dia, tem que ter uma preparação. Querido, aleluia, tem coisas que tem que ser em situação extrema, louvado seja o nome do Senhor, extrema, aleluia. Se você estiver ainda na zona do conforto, está tranquilo? Beleza, vai desembolando dessa forma, mas quando é uma situação extrema, não tem jeito mais de sair fora, é só acionando o céu, louvado seja o nome do Senhor. Querido, a Bíblia vai dizer, para mim e para você, tudo eu posso naquele que me fortalece. Aquilo que é impossível para o homem é totalmente possível para Deus. Aquele que bate, a porta abre. Aquele que pede, recebe. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Há uma Bíblia testificando que eu e você podemos acionar, aleluia, o reino de Deus. Mas para chegar lá tem que ter renúncia. 3 dias sem comer, dia e noite. Isso aqui não é brincadeira, não. 3 dias. Para alcançar a graça. A noite está passando. O dia já vem vindo. O rei não dormiu. Está chegando Amã lá cedo. Precipitado. Na intenção, já no coração, dizendo, pedi ao rei porque tem que enforcar esse homem rápido. Mal sabe ele que Deus já estava trabalhando. Aí quando ele escutou o barulho no pátio, o rei, ele perguntou a um dos eunucos, quem está aí? Ele diz, Amã, o príncipe. Ele manda chamá-lo. E a primeira pergunta que ele diz, o que se faz para alguém qual o rei quer honrar?
A Bíblia diz que Amã pensa assim: quem nesse reino será mais honrado do que eu? A soberba, a prepotência, ela toma conta do indivíduo e ele não consegue se arrepender, né? Não consegue ver o perigo, a cova que ele mesmo está cavando. Então ele foi diligente em dizer porque ele achou que era ele. Porque tem pessoas que quando é para ele presta atenção, sim ou não. Mas quando que é para o outro, é mais ou menos. Mas como ele achou que era para ele não esqueceu um requisito. Ele diz: pega o cavalo do rei, pega as vestes do rei, a coroa do rei, e um dos príncipes nobres, e sai andando pela capital e dizendo: este é o homem qual o rei quer honrar. Ele diz tudo certinho. Só que ele não sabia que nessa história, quem iria puxar o cavalo era ele. Ele não sabia nessa história, louvado seja o nome do Senhor, que ele não subiria no cavalo do rei. Muito pelo contrário, ele iria puxar alguém que ele imaginou que não poderia estar ali sendo honrado. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Quando o nevoeiro da escuridão, da tribulação vai embora, a glória de Deus ela se manifesta, ela enche a casa, ela muda a história. A forca preparada já não vai ser mais para você não. Deus é Deus. Deus é Deus do sono. Aleluia. Aí quando ele espera o rei dizer que seria ele, o rei diz assim: faça para Mardoqueu o porteiro. E ele vai com o coração cheio de fúria e malícia. Agora, o reino está vendo Deus honrando uma pessoa, e o rei está honrando aquele homem que foi fiel a proteger o rei e também foi fiel a Deus. Ainda que você e eu corremos risco de vida, só vai ter medo quem ainda não morreu completamente para Jesus. Porque quando começa a doer as coisas em nós, é porque estamos vivos para a terra ainda. Quando alguém calunia você, você fica triste. Quando alguém diz que você não é nada e você está trabalhando, está correndo atrás, você fica triste. Nevoeiro de maldição, você pode repreender isso. Você tem todas as armas em tuas mãos. Se disser que eu sou algo, aleluia, eu posso olhar na Bíblia, que a Bíblia diz que eu posso vir de qualquer maneira para a presença de Deus. E se alguém começar a dizer, louvado seja o nome do Senhor, você fez tanta coisa lá no passado e agora está aceitando Jesus, aí você diz que a Bíblia que é melhor passar 1 minuto na presença de Deus do que a vida toda fora. Aleluia. Quando disserem que você não é nada, a Bíblia está dizendo no livro de Samuel que Deus faz assentar na mesa dos príncipes e tira do monturo da miséria. Está na Bíblia. Você morreu para esse mundo, você tem que lembrar isso aqui. É como se você pegasse uma coroa espiritual, colocasse aqui e estivesse no reino de Deus. Aleluia. Seu casamento não vai dar certo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vai dar sim em nome de Jesus. Porque lá em casa vai ter um altar para Cristo. Ah, os seus filhos não vão ser nada. Não, a Bíblia está dizendo que eles são herança do Senhor. Que o homem que teme a Deus tem a mulher do lado. Aleluia. Como uma planta, nem isso que eu disse, como a figueira, aleluia, e os filhos ao redor da mesa, como a oliveira, aleluia. A Bíblia está dizendo, a Bíblia diz para nós quem nós somos, e nós perdemos a nossa identidade quando alguém levanta contra a nossa vida. Qual é a sua identidade no reino? Qual é a sua identidade na presença de Deus? Qual é o seu nome diante do Senhor, querido? Aleluia. Ele não está olhando o seu passado, Ele está olhando o que você é agora para fazer algo novo.
Ramai Shagare Komaraê, Jesus. Nós estamos vendo aqui no capítulo 7 e 8 a queda de um príncipe que pode, por suas habilidades, ter sido reconhecido pelo rei, só que pela tua soberba, tocou na santidade de Deus, tocou nos meninos dos olhos de Deus. Esse povo está no cativeiro, deixa o povo quieto. Esse povo da igreja está passando tribulação, deixa passar quieto, que é Jesus que está cuidando. Pior coisa mais perigosa é você mexer com um crente, cheio do Espírito Santo. Ele não precisa nem orar, irmão. Ele não precisa nem abrir a boca. É só ele ler a Bíblia. A mim pertence a vingança. Quem está dizendo isso? No Antigo Testamento, os salmos que Davi escreve, alguns, ele diz: Deus persegue meus inimigos. Aleluia. Faz com que eles venham retroceder, que a língua deles cola. Antigo Testamento. Davi é uma representação de Cristo. Pastor, e no Novo Testamento, o próprio Jesus nos ensinou a amar o Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo, e o resto deixa comigo. Jesus está dizendo: o resto é comigo, balança é comigo, tratamento é comigo, salvação é comigo, poder é comigo, e você só se arrependa e viva a graça na essência, aleluia, porque aquele que morreu para o mundo, as coisas do mundo não mais te atingem, não. Ramai Shagare Komana, aleluia. O jejum dos judeus, o jejum de Esté, de Mardoqueu, movimentou o mundo espiritual naquele reino. Aleluia. O nevoeiro da mentira, da conspiração, foi tomando lugar. Mas de repente, depois da consagração dos crentes, de entregar a vida na mão de Deus, aleluia, rapidinho Deus já foi mudando a história. Agora o príncipe está caindo, ele está caindo aos poucos, ele está caindo, aleluia, porque depois dele carregar Mardoqueu no cavalo, tem o convite, tem um segundo banquete, tem o banquete da revelação, aleluia, haverá o banquete da revelação, e quando Deus revelar, louvado seja o nome do Senhor, quando tudo se revelar diante do rei, o rei vai tomar uma atitude. Quero abrir um parêntese. O rei não duvidou da rainha. Lembra no começo da história, capítulo 1, a rainha que era Vasti, ela foi destituída do reino. Passou-se um ano para ele escolher, aleluia, a nova rainha. Ele sabia quem que ele escolheu para colocar do lado dele. Ele sabia quem ele colocou, porque as meninas entravam e saía, passaram vários lugares na perfumaria, cuidaram da pele para se apresentar para o rei. Aí a Bíblia diz que na simplicidade da Esté, na beleza dela, ela entra e o rei acha graça. Por isso que agora nesse episódio, ele não tem dúvida. Aí a Bíblia diz, não sei se é Provérbios ou Eclesiastes, que o coração do marido está confiado nela. Tá ou não tá? Está escrito lá. Será que ele pode confiar nela? Ou será que ela pode confiar nele? Você não vê ele titubeando aqui não. Quando ela vai pedir a vida dela, ele diz: quem é esse que esticou-se contra a rainha? Isso é homem. Defender sua esposa. Sim ou não? Ele sabe que ele escolheu bem. Foi um ano, quase um ano. As meninas estavam lá na casa lá dos eunucos, não é isso? Passando creme na pele. Igual essa jovem faz hoje aí. Passando creme, um monte de coisa. Passando lá, descansando a pele, né? Para se apresentar, para chamar a atenção do rei. E Esté, ela foi escolhida. E agora,
no capítulo 1, a Vasti foi chamada depois que o rei tomou algumas com os príncipes. Estava muito alegre. Mandou chamar a Vasti. Vasti falou: não vou, quero não. E ali ele teve que tirar ela de cena. Agora não. Agora é a verdadeira mulher empoderada. Essa aqui é a mulher que edifica o lar. É a mulher que traz prosperidade para casa. É essa aqui, Esther. O rei não chamou não, mas ela se preparou para apresentar diante do rei. E a palavra que ela tem: louvado seja o nome do Senhor. Se eu perecer, pereci. Nós não podemos ter medo de lutar por uma boa causa. E tem coisa que é extremo e não é para amanhã. Comece a jejuar hoje. Comece a consagrar hoje, a partir da meia-noite. Já vai se preparando. A coisa extrema tem que ser poder. Porque não adianta. Imagina a Esther falando: peraí, rei, vou chamar Mardoqueu para ele trazer a conversinha, para falar para você. Não. Estratégia espiritual. Estratégia divina no seu trabalho. É assim que Deus faz. Estratégia divina. Você tem que sentir os sinais, os passos que se deve dar. Por isso que ser crente é uma maravilha. Você aprende, é uma escola. Aleluia. A Bíblia é o único livro que não só se lê, vive ela. Aleluia. Aqui você não cai no laço. Aqui você não cai no laço, querido. Aleluia. Você vai sentindo o barulho do chocalho. Você vai vendo as armadilhas. Você pode até aflorar. Você pode até irar. Ireis, mas não pequeis. Você lembra que há um Deus no céu que foi cuspido, espancado, levado ao escárnio, pendurado no madeiro, no meu lugar, no seu lugar. E a Bíblia diz que ele não falou nada, cumprindo a profecia de Isaías 53, como ovelha muda ao matador ele foi. Deus enviou o que ele tinha melhor do céu para resgatar as suas ovelhas. Agora eu aceito Jesus, e por causa de um nevoeirozinho, eu vou parar de crer, vou parar de segui-lo, e vou parar de crer em sua palavra. Luta para que a glória de Deus se manifeste novamente na sua vida, para que esse nevoeiro da confusão, ninguém está vendo nada, mas estão arquitetando, né, assim, né? O adversário é especialista em armação, mas existe um no céu, aleluia, que é especialista em desfazer. 1 Pedro está dizendo que Jesus se manifestou para desfazer toda a obra do diabo, toda. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você está no lucro. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Eu creio nisso, aleluia. Você está no lucro, estamos no lucro. Já começamos bem, depois que aceitamos Jesus. Começamos bem. Você tem que esquecer o que se levanta contra a sua vida e lembrar: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eis que vós sois meus. Somos de Jesus? Temos um Senhor agora. Temos um Pai no céu. É lucro. É lucro. Paulo falou que é lucro. É lucro. Mas a nossa mente ainda não foi totalmente transformada. Ainda temos umas batalhas espirituais. Porque ainda queremos negociar, né? Não pode. Não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformado por um novo entendimento. Ninguém vai tirar você desse buraco não, hein? Só Jesus, mas se posiciona. Jeremias não pulou no buraco. Jogaram ele por causa da palavra. E a palavra o resgatou, porque Deus é fiel. Se é por causa da palavra que você está sendo perseguido, Deus tem resgate para você. Aleluia. Agora, se você tropeçou e caiu, levanta a sua mão e deixa que Ele segura você de novo e te tira desse fundo
E começa a trabalhar e lavar as suas vestes novamente. Aleluia. Trazer vestes de louvor, adoração, colocar óleo sobre a tua cabeça. Aleluia. Só há um caminho de vitória que se chama o caminho da graça em Jesus. Estou encerrando essa pregação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aceitou Jesus, já está no lucro. Somos mais que vencedor em Cristo Jesus. É porque as nossas vitórias são pequenas aqui na terra. E às vezes o fracasso, uma frustração sua, você já acha que é uma derrota. Porque você pôs na cabeça que aquilo era de Deus. Aí vem a frustração. O que é de Deus se constrói dentro da promessa. Não pula etapa. O sucesso vem depois do choro. Depois das lágrimas. E quando você chegar lá, naquilo que Deus te prometeu, não terá lugar para o orgulho, que você vai lembrar do tanto que você sofreu, e você vai dizer, foi tudo por Ele, para Ele, são todas as coisas. Eu sofri lá, Ele estava comigo, agora eu estou aqui em cima, foi Ele que me pôs. E assim nós vamos entendendo as coisas. É assim que Ele faz, por isso que Ele prepara nós, porque Deus não vai te dar nada se você negociar o reino de Deus. Se você abrir mão da sua alma, aleluia, você vai tropeçar em você mesmo, em suas palavras. Garra essa promessa, salvação, aleluia. E Deus vai salvando a sua casa. É assim que Deus trabalha. Quando Deus fala, se levante. Quando eu aprendi, estou acabando. Que você não vence um pensamento ruim com outro pensamento positivo. É errado isso, irmão. Pastor, como que você vence um pensamento ruim? É com a palavra. Veio o pensamento de suicídio. Aí você lembra? Ele veio dar vida, vida e abundância. Vem um pensamento que a sua vida não vale nada. Aí você lembra que você foi comprado por um bom preço. Aí vem na sua mente que você está sozinho, solidão pura. Aleluia. Aí você lembra do consolo do Espírito Santo. O lugar mais seguro, o abrigo mais seguro é Ele. É isso que tem me consolado nesses dias. Vem pensamento ruim, não é com outro pensamento não, que a sua mente ela pode te enganar. O Salmo 42 deixa claro para nós: aquieta minha alma, espera em Deus. Ele está falando com quem? Com Ele mesmo. Tem hora que você tem que parar no espelho, dar uma de doido e dizer, calma, você é capaz. Deus chamou você para isso aqui, aleluia. Você está no caminho certo, você vai vencer essa batalha. Você vai vencer com as armas de Deus, aleluia. Eu não sei qual situação você se encontra, mas há um Deus que muda a situação no céu. E Ele pode operar na terra sobre a tua vida. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Todo laço, embaraço, toda arma forjada, em nome de Jesus, seja desfeito agora, aleluia, glória a Deus, Ramai Chagade Comai Jesus, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Ser crente é bom demais. Ser crente é um barato. Aleluia. Eles tentam matar o que já está morto. Você morreu para esse mundo. Então agora é só Jesus. Céu, céu, céu. O seu caráter está sendo forjado e sendo transformado em Deus. Se alguém chamar você de imperfeito, ele está certo. Ele está errado. Você fala, esses crentes não valem nada. Não, não vale mesmo, não. Não vale, não. Hein? Nós somos comprados. Deus comprou o que não vale. É assim que Ele faz. Pode falar que nós não valemos nada. Mas Deus comprou o que não vale nada. Mas Ele também não vende. Ele também não vende.
Então é mentira do diabo que você não vale nada. Por isso que Esther falou assim: eu quero a minha vida, rei. E eu quero também a vida do meu povo, porque nós fomos vendidos. Vendidos. Pessoas vendendo pessoas. O vender é trair. O vender é trazer decepção, querido. É isso que Deus está querendo dizer. Moeda de troca. Tem pessoas que é tão comercial, que não está nem aí para trair os outros. Tem pessoa que é tão gananciosa, que não está nem aí, nem pensa no dia de amanhã. Querido, bom caráter, aleluia, Deus faz na nossa vida e a gente fica intacto. Salmo 15. Ainda que sofra dano, não sai do caminho. Você é do céu. Nós somos do céu. Quem é do céu tem chance. Quem é do céu tem esperança em Deus. Não tem nada perdido agora não. Ah, pastor, lá em casa está assim, vai orando. Daqui a pouco Deus muda toda a história. Eu não sei o tempo de Deus, mas só sei que a Bíblia diz que Ele faz. A mulher em corcunda foi 18 anos. Tinha lá o paralítico, 38. Que isso, pastor, está me desanimando. Você tem que pensar na salvação. O que vier é lucro. O que vier antes da trombeta é lucro. Eu estou firme aqui nas promessas de Deus, amém, irmão? São muitas. São inúmeras. A quantidade do que Deus já fez e falou para mim, eu nem sei se eu vou viver isso tudo para viver isso aí. Eu creio nas promessas e me agarro na salvação. Ele é a âncora da nossa alma. Estamos selados nele. Essa é a prioridade. O resto, vamos levando. Tem gente dentro da nossa casa, da nossa família, que não quer ouvir. Não quer. Ele não quer ouvir você. Não quer. Como é que você vai fazer? Ora a Deus. Jejua. Que o Espírito Santo fala. Ah, mas a pessoa está fechada para o Espírito Santo. Não, quem dormir. Porque toda pessoa que dorme está quase morto. Sim ou não? Aí Deus visita ele lá. Eu quero ver e não ouvir o Espírito de Deus. Deus falar assim, ó, daqui um mês, 30 dias eu pego você. Ele vai acordar assim. Eu escutei uma voz, mas nem sei o que é isso. Né? Deus, vou pegar você porque sua mãe orou e jejuou e falou que você é meu e pronto. Oração de mãe, ó. Oração de pai. Não podemos desistir nunca. Não desiste de ninguém. Não podemos. Amém? Vamos jejuar e orar. Queridos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Deus é eterno, conhecedor de todas as coisas, sabe tudo. Deus fez o homem e a mulher. Deus fez a família. Só que muita coisa mudou. Mas Deus continuou com os seus mesmos valores e princípios. Por isso que Jesus veio consertar o caminho. Veio João Batista gritando: endireitai suas veredas, que é chegado ao reino de Deus. Nós fomos entortando tanto, tão torto, que é só um que não é torto para desentortar nós, que é Jesus. Eu sei de onde Deus me tirou. E eu sei também de onde Deus tirou muita gente aqui. E Ele tira mesmo. A Bíblia diz que Ele é muito valente, porque Ele vai contar uma parábola. Eu estou acabando a pregação. Ele diz que tem um valente dentro de casa, mas chega um outro mais valente e tira aquele valente. Lá Ele está falando da vida da pessoa. Quando Ele vai dizer da casa adornada, dos espíritos que vão embora, não achando onde ficar, volta 7, volta mais um, aí vai voltando. Desviar é pior. Desviar é pior. A Bíblia está dizendo, é pior. O último estado é pior do que o primeiro. Olha que coisa. Aí eu entendi.
Porque se você morreu, morreu. Vai ressuscitar para quê? Este mundo aí já provou para nós que não tem nada a nos oferecer, a não ser drogas, bebidas, prostituição. Conheça essas coisas aí, irmão. Isso só destrói o ser humano. Só destrói família. E não pensa que as autoridades estão preocupadas. Alguns com boas intenções. Mas o sistema é muito forte. O único trabalho social que dá certo é o trabalho da palavra de Deus, que é da igreja. A igreja evangélica, ela não entra na estatística referente ao que ela faz para o Estado. Mas o que a igreja evangélica representa na libertação e no ganho das pessoas, ela traz um benefício enorme para o Estado e para a nação. Não é reconhecimento, mas é propósito de Deus, porque o reconhecimento vem do céu, do céu. Aleluia. Quem crê dá glória e exalta o eterno Deus. Glória a Deus. Vamos estar encerrando em nome de Jesus. Lembrando que está chegando o congresso, nosso congresso de missão. Amém, querido? Dia 22, 23 e 24 de maio. Você está sendo convocado. Traga mais alguém para que em nome do Senhor Jesus seja abençoado. O pastor Josenildo vai estar aí. E além dele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que não pode faltar. Vai ser uma noite de bênção, uma sexta, um sábado e um domingo abençoado. E contamos com a presença dos irmãos. Venham e venham com alegria e tragam mais alguém com vocês, em nome do Senhor Jesus. Eu acho que é só esse aviso mesmo. Que Deus abençoe você. A nossa igreja tem um lema que diz que diminua eu para que tu cresça. Em nome do Pai 1, em nome do Filho 2, em nome do Espírito Santo 3, a igreja diz, com a tua mão em sinal de receber, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão consoladora de Deus Pai, que a doces consolações do Espírito Santo, e seja sobre todos vós, e que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Cumprimente o teu irmão aí, e vão em paz. Deus abençoe.